Vamos lá, chamar o meu amigo Schmidt. Para internet hoje, meu pai amado, vamos torcer. Cadê o alemão? Tá virada a câmera, alemão. Pô, aí é mancada, hein, Edu? Aí E é aí, alemão? sacanagem, né? Tudo em paz? Como é que você tá, meu amigo? Bem, graças a Deus. E você, Edu? Tudo bem. Meu amigo, antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero te agradecer em nome de todos os meus telespectadores aí por ter aceitado bater esse papo aí sobre esse peixe que a gente é apaixonado, que é o robalo. Então, obrigado e sinta-se em casa. Aqui a gente está entre irmãos. Eu que só tenho a agradecer mais uma vez aí o convite. É sempre uma honra estar aí contigo. Você sabe o quanto eu gosto de você, a amizade, o respeito que eu tenho por você. Então, meu, uma boa noite aí para toda a galera que está assistindo a gente aí na live. Obrigado mesmo. E vamos começar a live então, Du. Bora! É isso aí. Antes de começar a fazer as perguntas mais técnicas, Schmidt, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a história de cada um. Então, eu queria que tu comentasse com a galera aí como foi que tu começou na pescaria, essa paixão, até chegar como guia de pesca, um dos guias de pesca mais conceituados aí do Brasil. Então, conta pra gente um pouco da tua história. Quanto tempo a gente tem mesmo ainda pela frente, Edu? Tem um bocado. Então vamos lá. É, Eu comecei a pescar, Edu, com 4 anos de idade para 5 anos de idade, por meio dos meus pais. Então, final de semana eu morava em São Bernardo do Campo, tinha uma represa ali muito próxima, tudo. Então, para a gente dar sossego para os meus pais, para minha mãe, poder fazer as coisas de casa, tudo, meu pai levava a gente para a beira da represa. E aí isso aí se perpetuou por muito tempo e eu fui tomando gosto e cada vez mais apaixonado, meu, com 7, 8 anos de idade, às vezes ia pro sítio da minha avó, ia fazer aquela pescaria de lambari ali nos laguinhos em volta, sempre gostei muito. E não parei de pescar. Isso foi amadurecendo, passando o tempo, o alemão tá velhinho já, então faz tempo pra caramba isso aí. Quando eu tava lá com meus 13 para 14 anos, eu comecei a ver revistas de pesca. O pouco material, né? Não tinha internet naquela época, tudo. E eu comecei a me ligar que tinha essa pescaria de iscas artificiais, via pescarias de iscas naturais em vários lugares do Brasil. E aquilo começou a me deixar louco. Eu falei, meu, eu preciso fazer isso. Eu tenho vontade de conhecer e fazer essa pescaria que essa turma está fazendo. E continuei pescando conforme dava, comecei a trabalhar e me surgiu um convite através de um senhor que eu conheci para fazer uma Nessa época tu só pescaria. morava onde? Eu morava em São Bernardo do Campo, no ABC Tá, Paulista. Fica aqui tá, a 50 minutos aqui do litoral. tá. É uma cidade bem próxima. E aí, nisso, eu conheci um senhor, tudo, e ele me fez um convite, né? A gente conversando de pesca, no dia a dia, tudo, para ir fazer uma pescaria com eles de tucunaré. Meu, foi um parto, convencer meu velho, deixar eu ir, né? Com uma pessoa que ele não conhecia, assim, conhecia da vizinhança ali, amigo. Acabei indo para minha primeira pescaria de tucunaré. E eu falei, meu, Bacana. preciso de isca artificial, meu. E os caras, não, isso aí, vão pescar com lambari, vão pescar com camarão. Eu falei, não, mas e isca? De tanto que eu enchi o saco dos velhos, a gente foi numa loja e eles compraram 4 iscas para dividir em 8 que iam na viagem. Era muito Caramba. caro naquela época. Eu tô falando isso, meu, de 25 anos atrás, praticamente. Então, assim, mais até. E era bem caro. E aí eu tomei gosto. Fui pra lá com eles, só parecia um louco, sem saber trabalhar isso, ficar arremessando pro lado pro outro. Peguei um tucunaré. Falei, opa. Mas foi muito difícil mesmo. E isso foi evoluindo, cada vez lendo mais, tentando me informar. Depois de um tempo surgiu a internet no Brasil. E aí que a coisa deu uma mudada, assim. Eu fui um dos primeiros usuários de internet. Na época eu já trabalhava, já sustentava, né, pescaria, tudo. E aí comecei a me aprofundar na internet. E aí surgiram fóruns de discussões, aquilo tudo que você também já deve ter passado. Determinada época, coisa de uns 22 anos atrás, meus pais se mudaram de São Bernardo do Campo para Bertioga. E aí eu comecei a vir pescar aqui no litoral, mas por enquanto sem barco, nada, tentando arremessar isca ali para ver se achava um robalo, mas eu lia na revista e achava que era lenda aquilo, não existia isca artificial, porque nunca pegava.
Era difícil, né, pescando assim. Impressionante. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Como os fóruns de pesca foram importantes na pesca esportiva, né, cara, naquela época, né? Rapaz, mudou minha vida, assim. Primeiro começou com chat, né? Depois evoluiu para os fóruns. Início eu fui tomando gosto, estudando cada vez mais, conheci muita gente importante. Comecei a vir pescar mais em Bertioga, meus pais moravam aqui e tudo. Finalmente comprei um motor de popa. Falei, tá na hora de eu começar a tentar desbravar isso aí. Comprei um motor, fiz algumas viagens de Tucunaré para conhecer e vinha de final de semana pescar o robalo aqui. Esse negócio de fórum foi tão grandioso na época, assim, foi tomando tanto gosto. Eu gostava de escrever, gostava de compartilhar, absorver muito conhecimento. E aí acabei criando uma amizade muito grande, tudo com o Fabrício Biguá. Sim, eu entrevistei ele na semana passada aqui. Esse é fera também, tenho um carinho muito grande por ele. E aí, fiz uma primeira viagem para a Amazônia, não foi com ele, foi com meu parceiro aí, o Stabile, tá até assistindo a live aí. Valeu, Emerson, um grande abraço, parceiro. E nisso a gente fez nossa primeira pescaria de Amazônia. E acabou dando uns problemas, não sei o quê, problema de barco, aquilo que às vezes acontece, tudo. Eu sei que acabei assumindo meio que a responsabilidade de a gente tentar resolver as coisas. E o pessoal, por que na próxima você não organiza? Eu comecei a montar grupo de pesca para a Amazônia. Isso foi em 2009, se eu não me engano. E aí pesquei açu, pesquei muito açu, quando dava vinha aqui tentar roubá-lo, mas assim, não tinha muito tempo, né? Eu trabalhava muito, assim, na área que eu trabalhava me demandava bastante tempo. Trabalhava em quê, Schmidt? Eu trabalhava na área bancária, na área de tecnologia num banco, a parte de segurança de tecnologia. Então era 24 horas no ar. Raras as folgas que eu tinha, eu vinha pescar. E aí, né, fui conhecendo cada vez mais gente por conta de Tucunaré, cheguei a passar às vezes 15, 30 dias pescando açu lá para cima, tudo, montava as turmas com o Fabrício, tudo. E comecei a pescar mais aqui para baixo também, comprei um barco. Falei, do motor agora tá legal, vou comprar um barco. Comprei um barco. Isso aí foi também na mesma época, lá para 2009 e tudo. E aí esses amigos que já pescavam Tucunaré começaram a vir pescar comigo no robalo aqui. Bacana. Por coincidência, tinha um outro amigo, que hoje é um grande amigo, um cara que eu respeito muito, e tinha o barco do lado do meu na Marina. E eu comecei a vir muito, já estava de saco cheio de morar na capital, e comecei a pescar muito com esse cara, é o Dani. Já ouvi você falar dele bastante. O Dani pesca muito, é um cara que arremessa bastante, tudo. E aí comecei a pescar com ele, fiz outras saídas oceânicas, o negócio foi evoluindo, os amigos começaram a vir pescar, eu já querendo largar tudo em São Paulo. Mas não ia trabalhar com pesca, mas queria fazer alguma coisa da minha vida. Decidi me mudar para Bertioga. Tive uma conversa com minha esposa, falou, não dá mais, vamos mudar, vamos. Falei, meus pais já estão lá, não tinha dívida na época, tudo. Acabei vindo morar em Bertioga. Bacana. E pescar bastante, cada vez mais, tudo. E como eu Mas ainda não guiava, né? Ainda não, isso 2009, eu comecei em 2009, mais ou menos isso. Aí eu guiava assim para os amigos que vinham, mas não cobrava. E o Dani falou para mim, você pesca bem, já conhece de robalo, já pesca bem de plug, por que você não começa a guiar? Eu falei, virar guia de pesca? Quando? Eu tinha sido cliente de vários guias, vários lugares que eu já tinha pescado. Eu sei que o negócio foi indo, Edu, e acabei entrando nessa. Quando eu fui ver, depois de um ano, já estava com a agenda lotada, pesquisando Começa muito, a postar trabalhando fotos muito. Fórum de pesca, aí o pessoal do fórum já marcando pescaria, Orkut, né? Exatamente isso, As coisas vão acontecendo assim muito rápido, né? As coisas foram acontecendo muito rápido, assim, eu até me assustei. Então, criei uma clientela muito rápido, fiz nome muito rápido, dei sorte também de capturar bons peixes, então eu tinha peixe para mostrar nos fóruns, na internet, né, para divulgar para a galera. E a galera começou a vir em peso, apareceu a primeira parceria e nessa já se vão 10 anos. Agora, na verdade, eu acho que isso não é, eu acho que, te cortando, eu acho que isso não é questão de sorte não, cara, isso é competência, porque a gente conversando aqui na live, várias pessoas já entraram aí e disseram, a primeira pescaria minha de robalo com ele, aprendi a arremessar com ele, meu primeiro robalo foi com ele e tal.
e eu já indiquei várias pessoas para pescar contigo, todo mundo que pesca contigo, como os outros guias que são nossos parceiros, nossos Sim. amigos pessoais, o pessoal fica muito satisfeito. Então, eu acho que não é muita sorte, não, é mais a questão da competência mesmo, porque o cara que não é competente, não adianta o cara ter sorte, que ele não evolui na vida nunca, né? Ah, isso sim, sem sombra de dúvida. Eu sempre, como eu pesquei antes de eu trabalhar como guia, eu pesquei muito com guias e sofri bastante. Pô, quantas vezes tive que voltar para a pousada, falar, não, com você eu não pesco mais. Então, e ali eu falo até hoje isso para meus clientes. Eu não quero para eles tudo aquilo de ruim que eu passei. Então, acho que a Sim. dedicação, o esforço em fazer o melhor para o cliente, para você ter um atendimento diferenciado, faz com que você cative esse cliente e ele continue vindo. Eu tenho cliente que já pesca comigo há 10 anos. É. E É aí não é importante, cliente, né? vira amigo. E é importante a gente falar, eu estou tocando nesse assunto já há alguns dias aqui nas minhas lives, porque através das redes sociais eu recebo muita gente que me procura dizendo que quer começar a trabalhar com pesca, que quer começar a guiar, que quer começar a trabalhar nesse esporte. E eu incentivo o pessoal a começar a trabalhar, porque vê a tua vida aí, tu trabalhava como bancário e largaste o serviço do banco para trabalhar como guia de pesca. Se tu fosse pensar só pela questão financeira, provavelmente tu ia querer continuar no banco pro resto da tua vida. Mas se a gente for pensar pela qualidade de vida, pela paixão, a pesca esportiva ela tem uma vantagem muito grande. Então, nesse momento que a gente está passando no Brasil, a gente sabe que muita gente vai perder emprego, né? Muita gente vai necessitar de uma segunda opção, vai necessitar de uma segunda chance na vida. E, de repente, a pesca esportiva pode ser uma opção para uma pessoa reiniciar na vida, né? Principalmente se a pessoa for apaixonada. Eu acho que tudo que a gente faz com paixão, a gente faz bem feito e tem resultado lá na frente, não é verdade? Du, eu tenho uma frase que eu falo para todos os clientes, que às vezes o pessoal me pergunta, poxa, Schmidt, mas você pesca todo dia? Meu pai fala, você é maluco, quando você não tem cliente, você está pescando. Mas por quê? O dia que eu acordar e falar assim, meu, amanhã, putz, tem que sair com o cliente, putz, tem que acordar hoje para atender, eu não vou pescar nunca mais. É gosto. A gente gosta É, daquilo que faz, é a, paixão e A dinheiro grande prova é esquece. que a grande prova é que na tua folga tu pegou um avião e veio pescar no estado do Pará No comigo. estado do Uma Pará, bala. grande. E, meu, uma baita pescaria com o papai, cara. Puta, foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. E é isso Não, que faz a gente. e a É o paixão, amor, né? cara. É o É, amor, porque é o que você falou, por dinheiro, lógico, eu estaria no banco. Eu brinco, eu falo assim, meu, eu tenho saudade do bônus que eu ganhava no final do ano, só isso. Agora, a vida, hoje eu tenho qualidade de vida, eu vivo com muito menos. É uma sim, vida sim. difícil, é acordar cedo, trabalhar, trabalho braçal, porque você fica aí 10, 12 horas acordar direto, trabalhando sem parar, lá, manutenção de barco, mas eu sou feliz, cara. Graças a Deus eu sou feliz. Então, assim, quem quiser começar, vai. Investe, gasta tempo, energia, pesque muito, cara, e faça o melhor para o seu cliente. Você só tem a ganhar. É isso que eu tenho para falar para vocês. Bacana, bacana. Eu anotei algumas perguntas aqui para a gente se nortear, Schmidt. Uma delas é: a gente está vendo aí um público crescer demais na pescaria, que é o público feminino. Ontem eu até fiquei muito feliz quando eu desliguei a minha live. Estava tendo uma live num grupo de pesca feminina com a Luana Pigato. E eu fiquei feliz demais de ver aquilo, porque isso, se a gente for pensar há 10 anos atrás, era um negócio impossível de acontecer. O barco e a pescaria era 100% machista. E está ficando um cenário muito legal. A minha esposa, quando pode, vai pescar comigo e a pescaria é muito prazerosa e eu fico muito feliz de dividir o barco com ela. Eu já vi que tu pesca também com a tua esposa, com teus filhos e sei também que tu é um cara que recebe muitas clientes mulheres na pescaria. O que que tu pensa desse cenário que está modificando assim na pescaria, incluindo as mulheres no barco? E tu sabe muito bem que tem muita mulher que pesca muito melhor do que muito marmanjo, né? Rapaz, eu não tenho nem sombra de dúvida disso, Edu. É assim, só fazendo uma correção, tá? A esposa aqui não pesca, cara. Minha patroa não pesca, não. Mas, meu, só tenho que agradecer porque ela que sempre me É o teu apoiou e piá, tá aí na então, né? O luta. teu É, piá que passeia contigo. exatamente.
Exatamente, é ele que vem comigo de vez em quando, tudo. Em 2013 eu fiz uma feira em Goiás, trabalhando na feira, tudo, e aí eu me assustei com a quantidade de mulheres comprando tralha. Aquilo pra mim era coisa de outro mundo. Eu falei, onde eu moro não tem isso. Isso não tá falando, vamos falar aí de 7 anos atrás. Rapaz, de lá pra cá eu só vi cada vez mais mulher aparecendo pra pescar. E aí você vê, aparece uma, isso foi aumentando. Hoje eu atendo uma quantidade enorme de mulheres, cara. Muita mulher pescando. E os homens aí, a marmanjada que tá assistindo fica bravo, uma mulherada aprende rápido e pesca mais que homem. Se você analisar, ela tem a mão. Por quebrar a munheca mais fácil, tudo é muito mais fácil de ensinar. E isso tem sido muito divertido. Você vê os casais indo pescar juntos, pô, eles ficam numa pousada aqui, se hospedam, acabou aquele negócio de amigo, a esposa tá junto, é a família reunida pescando. Então, assim, eu tenho muitos casais que pescam e tenho mulheres que pescam sozinhas também. Então é muito bacana e um mercado que só cresce. E o que acontece é que o cara é muito bobo se ele achar que ele tem que fazer a pescaria dele sozinho e deixar a mulher dele em casa. Ele tem que entender que no momento que ele incluir a mulher da pescaria, ele vai pescar muito mais. E então, sem sombra de dúvida, cara. Então, eu tenho ficado muito feliz com isso e também satisfeito que os guias estão respeitando esse público e estão incentivando esse público, né? Sim, é um público pra gente muito legal, porque você vê assim, a descontração no barco, acabou aquele negócio machista, assim, ou se não acabou totalmente, diminuiu muito, e você vê que o marido dá maior apoio, e é muito comum você ver a esposa brigando com o marido, vamos, tá atrasado, já fez o líder, querendo sair, ou seja, ela hoje pilha o marido para ir pescar. Então tem casais, por exemplo, que a esposa que me liga marca a pescaria, depois ela avisa o marido. Bacana. Bom demais, é muito legal isso, cara, é muito legal. E pra você ter uma ideia, o recorde atual do meu barco é de uma mulher, hein? É aquela foto que você tá com ela segurando um peixão e tá do teu lado, né? Exatamente. Então é muito bacana. Eu estimei entre 20 e 21 quilos, Edu. Era um peixe muito grande, assim, eu não peso o peixe grande, assim, eu tento, lógico, eu tenho um boga, coloco ele no apoio ali para tentar ferir o menos possível para a soltura, mas, estourou o boga, passou lotado, mediu 1,14 m, se eu não me engano, 1,17 m, era um peixe muito grande, cara. Foi o maior que eu já peguei. O anterior eu tinha conseguido pesar, dava 18 quilos, então eu estimei esse em torno de 21. Bacana. Outra coisa que eu anotei aqui é que eu vejo muita garotada também pescando no teu barco, né? Família, vai contigo, e galera também que às vezes está pescando pela primeira vez. E eu sempre estou falando aqui nas minhas lives a importância, né, do guia também, às vezes, se preocupar um pouco em passar um pouco de conhecimento para a galera que está começando, porque fazer com que aquele cliente pegue o peixe, ele vai se apaixonar pela pescaria e ele vai ter aquele cliente por muito mais tempo, né? Então, se o cara quiser pescar contigo hoje, Schmidt, e não sabe nem segurar numa vara, ele pode ir sem problema nenhum, não é isso? Edu, essa é boa parte da minha clientela, assim. É a parte que eu mais gosto e eu acho que é o mais importante, que faz a pesca crescer como um todo. É você começar do zero, que nem a criançada. Pô, eu fico feliz demais de atender a criançada. Tenho criança de 6 anos, cara, que já tá conseguindo pescar ali, pegar seu peixe. Outro dia, tem um outro cliente, menino de 9 anos, cara, uma pescadora de 6 quilos. Então, assim, e eles gostam daquilo e estão se reunindo, e a família cada vez mais junto, cada vez mais perto, fazendo algo prazeroso que não seja ele estar lá no videogame, tendo contato com a natureza. Falar então, de tudo, né? Muito às bacana. Vezes tem muito pai reclamando, né, do garoto que está em casa, mas às vezes o pai não faz absolutamente nada para aquele moleque sair de casa, né?
Sim, para poder tirar ele da onde ele estiver, para ele ter um contato com a natureza, tudo. Então, assim, essa é a minha especialidade, tá? Meu trabalho não é só como guia, é de consultoria. É eu pegar do zero e tentar fazer com que aquela pessoa evolua. E, tudo bem, ela está pescando comigo naquele momento, legal se eu fidelizar o cliente, mas eu quero que ele conheça outros guias depois, que ele vai viajar para outros lugares e utilize aquela técnica. E eu vejo muito, eu vejo hoje amigos que hoje já são amigos, né? Mas começaram como clientes ganhando torneio de robalo. Então isso dá um orgulho muito grande pra gente. É sinal que a missão foi cumprida e você está indo pelo caminho certo. Bacana, bacana. Uma pergunta que eu anotei aqui, Schmidt, é o seguinte: como tu foste um cara que já pescou em vários lugares aí, robalo, tiveste a oportunidade de sair de Bertioga para pescar comigo no litoral do estado do Pará, tu viu uma situação de pesca extremamente diferente, né? Porque quando tu veio para cá, eu falei para ti, olha, cara, primeira coisa que tu vai ter que aprender é pescar com anzol offset, não existe jig head exposto, vai perder muita isca e tal, e os peixes também são um pouco diferentes. Então eu queria que tu falasse sobre essa experiência que tu tiveste de pescar num local totalmente diferente da tua realidade. Robalo é chato e o peixe enjoado em qualquer região. E cada uma tem sua peculiaridade. Eu vou ser bem sincero, Edu, eu cheguei, às vezes eu olhava umas montagens suas, assim, você postava no grupo, eu falava, rapaz, o que esse cara tá inventando? Pescar com jig head é mais fácil. E aí você comentava a situação, mas se você não vivenciar aquilo, fica difícil de entender. E quando chegou no Pará, que eu tive essa grande oportunidade de pescar lá contigo, que foi, espetacular, conhecer sua região, ver que, o tamanho das árvores da sua região de mangue, são monstruosas. Assim, a minha raiz de mangue aqui não é nada comparado com a raiz de você, que é o tamanho da minha árvore toda que eu tenho no meu mangue aqui. Então, assim, são muitos enroscos. A amplitude de maré do Pará é muito forte, muito alta, pela proximidade da linha do Equador. Então é uma correnteza que eu falo, meu Deus do céu, é muito, muito forte. E aquilo fez com que realmente eu começasse a entender tudo aquilo que você mostrava. Porque assim, se você abre a internet hoje, você tem informação, não, usa tal coisa. Pouca informação é confiável como a sua, por isso que eu valorizo tanto o seu trabalho. Então a pessoa fica meio perdido. Quando ele se depara com uma situação daquela e tem uma informação, eu tava com um guia pra lá de excelente, né? Eu tinha Eduardo Monteiro como guia, e começa a usar a técnica que você utiliza lá, você vê que é totalmente diferente. Robalo, apesar de ser o mesmo peixe, cada região tem sua peculiaridade, cada lugar você tem que ter uma estratégia de pesca diferente, um equipamento diferente, montagens variadas de camarão, de jig head, ou mesmo para pescaria de plug. E isso que fascina nessa pescaria. Eu já pesquei em vários lugares do Brasil robalo e cada lugar é de um jeito. E você sabe que até hoje tem o buraco do robalo lá em Saligna, né? O buraco do Schmidt, né? Opa, cuidado com isso aí, Edu. Aquele pontinho é sensacional. E quantos peixes nós tiramos ali só daquele pontinho, Edu? Rapaz, a gente ancorou o barco num ponto lá de pesca, um ponto que eu nunca tinha parado de pescar, daí eu vi um barranco bonito. Eu falei, rapaz, vamos dar uma tentada aqui. Eu acho que a gente passou o dia inteiro puxando um flecha atrás do outro. Atrás do outro. Apelidamos de buraco do Schmidt. Olha que era pau do Schmidt, hein? Tinha uma árvorezinha ali, era o pau do Schmidt. Aí depois o pau caiu, ficou o buraco do Schmidt. Mas é isso, cara. Essa é a pescaria de robalo, cara. Essa descontração, essa diversão que a gente teve no barco no dia e você conhecer formas novas de pescar um peixe que você já conhece, mas que ele se comporta de maneiras diferentes conforme condição de maré, de visibilidade de água, estrutura dos locais. Se eu fosse pescar de jig head no Pará, eu não tinha conseguido tirar um peixe. É verdade. Então, é bacana, né? Quando a gente sai de uma região, eu tenho graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, às vezes, de pescar em vários lugares diferentes, porque a cada pescaria você aprende uma coisa nova, né? Você chega num lugar que o peixe pega bem no fundo, você chega a outro lugar que o peixe pega bem na superfície, e ele já pega em outra cor, pega em outro tamanho de isca, então você precisa sempre estar reaprendendo aquilo que você acha que você sabe e vai te dando uma carga aí de informação muito grande para o futuro.
Sim, a pescaria de robalo, assim, o pessoal às vezes pergunta, eu atendo muito cliente, às vezes que vem do tucunaré e fala assim, pô, Schmidt, mas eu já pesco o tucunaré. Eu brinco, eu falo, vamos esquecer tudo, esquece tudo e vamos começar do zero. Não, mas eu pesco bem, beleza, ok, eu pesco o tucunaré também. Robalo é fora da curva, é outro peixe, ou você ama ou você odeia. Ou você odeia. Não tem meio termo, eu falo para o cliente, é um peixe que ele, assim, tem tantas situações variáveis naquela pescaria, que fica difícil de você saber como que você vai lidar. Cada dia é uma experiência diferente, uma situação nova, você vai hoje, pega um monte de peixe, você volta no dia seguinte, naquele ponto você não pega nenhum, na mesma condição, então é isso que fascina a gente nesse peixe e tem tanta gente aficionada por ele. Bacana, bacana. Fala pro pessoal, Schmidt, o material que tu usa aí na tua pescaria, tanto o material que tu pesca, como o barco que tu atende, pessoal. Eu soube que agora tu tá com uma motorização zeradinha aí, né? Novinho, então fala pra galera Mercury. sobre o teu material aí. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela minha estrutura, tá? Eu estou em Bertioga, litoral norte de São Paulo, é a primeira cidade aqui do litoral norte. Eu estou pertinho de São Paulo, a 1h30. A cidade tem uma estrutura de pousadas que dá para o pessoal vir se hospedar, passar o final de semana. A minha embarcação, ela fica numa marina, tá? A Marina do Pescador, aqui em Bertioga. É um barco Quest. Abraço, Miguel. BES 17, com a motorização Mercury. Motor novinho, acabei de colocar um Mercury CT 4 tempos, 115 HP. É um belo do motor. O barco é equipado com sonar, motor iPilot, né, da Mincota, e selim, toda a estrutura, viveiro para isca viva, toda a estrutura necessária para atender os pescadores aí. Faço pescarias tanto na costeira quanto no canal. Então, assim, Bertioga tem essa grande facilidade. Não deu condição de sair para o mar, que nem, pô, às vezes eu vejo lá o lambari, grande abraço, Lamba. O Marcato nem tanto que ele é mais privilegiado, mas, esse verão mesmo foi muito difícil da condição de sair para a costeira. E aqui a gente tem essa opção, não deu condição de costeira, você tem a opção de canal, e nosso estuário é muito grande. Eu pesco aqui em 3 cidades diferentes. Eu tenho, no mesmo estuário, eu tenho Guarujá, Santos e Bertioga. Então, assim, são muitas opções de pesca que a gente tem aqui. O material que eu utilizo, tá, para robalo, eu faço pescarias tanto de plugs na galhada, pescaria de arremesso, com os plugs plásticos, e faço pescaria hoje com isca soft, de fundo, com jig head, que é o que a grande maioria da turma faz, até porque a pescaria com plugs exige mais precisão de arremesso, exige você entender, ter uma experiência melhor. Então, o forte mesmo são as pescarias de jig head, e lógico, até aquela clientela cativa que é fiel pelo plug também. O material que eu utilizo, eu uso aqui varas tamanho de 6,3 a 6,6, libragem assim, se eu perguntar, libragem ideal para Bertioga, só tem uma vara, 14 libras, mas aqui eu uso 10, 12, 14 e 17. Tu curte a Mamushi, a Pulse, qual das duas? Eu uso a Mamushi 10 libras da Redai. Tá? Ó, tá até aqui do lado. Ó. Já tá aqui na mão. Já vou mostra pra galera aí. Vou puxar aqui, tá até sem o molinete. Não sei se dá pra ver. Ó. Essa aqui essa aí é mosca branca, né? Essa aí não Essa é mosca branca de olho verde, meu xodó. Sabe que eu e tu, a gente tem umas mosca branca, né? Que a galera quando vê assim fica louca, né? Rapaz, nem fala. Então essa aqui é uma vara de 10 libras que eu uso para pescaria bem levinha, o finesse com um molinetinho pequeno, mais dentro do canal, assim, numa situação que a maré não está correndo tanto, tudo. Uso para pescaria de plugs, a Viking. Opa, tá do lado errado aqui. Essa aqui é uma Viking, 14 libras, tamanho 5,8. Show. Uso para plug também uma 12 libras para esquinhas menores, para pescaria de galhada. Um outro xodó que eu tenho aqui, que essa aqui quem pesca comigo sabe que eu não largo também. Ela é a Mamushi 10, está sempre comigo, que é a 14 libras, a Mamushi Nano C.
Essa é show Essa demais, aqui, eu tenho essa vara rapaz, também. essa vara, meu, é sensacional. A sensibilidade que ela tem, eu brinco, eu falo, meu, é um sonarzinho. Eu consigo usar jig heads bem levinhos com ela e tem uma Mandar um abraço sensibilidade para a assim. Angélica aí, Angélica, parceirona também dos Robalos do Brasil, tá aí acompanhando nossa live. Moleque pesca pra caramba aí. Rapaz, A grande Luzia tá Angélica aí também, Barqueta. Angélica é Essa aí grande pesca amiga muito. e essa pesca muito, hein? Tem meu respeito. Bom te ver, Angélica. E a Bacana. outra vara que eu uso, Edu, é uma Pulse 17, que já é uma vara mais parruda. Então vou mostrar aqui para a turma. É uma vara da Redai também. Obrigado, Nilton. Se estiver aí na live também, já deixar um abraço para a turma da Redai, o Jansen. Isso. Essa aqui é uma Pulse 17. Agora, por que eu uso cada uma delas? Na costeira, eu uso muito a Nano C. Por quê? Certo. Porque aqui eu tenho uma condição que a maré não corre muito. A nossa maré aqui para o sudeste, assim, a região sudeste inteira de São Paulo, igual o Sujita, lá em Cananéia também tem uma situação bem parecida. A nossa maré ela não corre muito. Então a gente costuma usar jig heads mais leves, bem mais leves. Então, assim, o que eu mais uso hoje dentro da costeira é a Nano C, 14 libras, e a Pulse. Por que você usa a Pulse? Às vezes eu estou num ponto de flechão, a maré está correndo um pouco mais, eu quero aumentar um pouco mais o peso do jig ou o tamanho do camarão. Então eu quero pescar, sei lá, com um jig de 8 gramas, 9 gramas. E aí eu já vou partir para ela, eu quero bater um micro jig, um metal jig, pequenininho, levinho, 10, 12 gramas. Aí eu já prefiro usar 17, que é uma vara mais apropriada, que tem um casting mais adequado para isso. Bacana, bacana. E é engraçado, né? Você vê, ontem eu estava conversando com o Marcato, né? Ontem, sei lá. Anteontem, e ele falou que ele pescava com varinha de 12 libras, 14 libras e consegue tirar peixe às vezes acima de 10 quilos. E você vê que a nossa situação de pesca no Pará já é muito diferente. Você pesca ali, você pega o robalo, você é obrigado a praticamente arrancar ele de dentro da galhada. Sim. Porque na primeira corrida dele ele tem uma centena de galhadas ali e ele vai estourar. Então tu precisa de uma vara, às vezes eu falo, olha, eu pesco aqui com 20 libras. Não é por causa da questão do tamanho do peixe, é porque eu sou obrigado, na hora que ele ferra, a arrancar aquele peixe de dentro da galhada, da estrutura. E aí eu preciso de uma vara extremamente firme. Às vezes na costeira, tu tem um pouquinho mais de tempo de ferrou o peixe, tensionou a linha e vai com o motor aqui, seguindo flecha, ou com motorzinho elétrico e tal. Às vezes, na nossa situação é que a gente não tem esse tempo, né? É exatamente isso. Você não deve ultrapassar. E outra, imagina eu levar uma vara 14 libras para pescar com um peso de 5 gramas, 6 gramas no Pará. É quase que inviável. Abraço pro Nilton aí que entrou aí, nosso chefe. Aê, Nilton, grande abraço ao chefão aí. Bom te ver. Então, assim, eu levar uma vara dessa lá pro Pará, eu não vou conseguir utilizar com os jigs que eu utilizo aqui, 4 gramas, 5 gramas, esquece. Entendeu? Até porque tu lembra, né, cara? A gente estava pescando aqui, eu estava gravando aqui umas dicas de pesca, e eu tenho aqui os bullets que a gente usa lá. É bullet de 14, 16 gramas. É isso aí. É muito peso. E aí tu coloca mais um camarão. A gente pescou aqui com o teu camarão, pescou com Big Move, pescou com vários camarões pesados. Aí, cara, pega uma varinha de 10, 12 libras, vai arrebentar só, vai quebrar só no arremesso. Não tem condições. Como diz o meu amigo Lambari, grande abraço aí, Lamba. O Lamba fala, aqui não tem finesse, só tem grossesse. O Pará é bruto, rapaz. A velocidade de maré ali, tudo é o que você falou, você tem que tirar o peixe da estrutura. E aqui não, assim, a gente tem essa condição de estrutura, mas aí a gente desenvolveu, eu, por exemplo, tenho técnicas, assim como o Lambari falou na live dele ontem, de abrir a carretilha com peixe grande. Pô, já tirei muito peixe grande, acima de 10, 15, 20 quilos com uma vara 14 libras. Só que aí você desenvolve a técnica. Roubá-lo não adianta você travar ele, o gigante mesmo, porque ele vai pôr a linha nas costas, meu amigo, vai quebrar a vara, você pode estar com o melhor material que for, não tem jeito. Então você acaba desenvolvendo técnica de afastar o peixe daquela estrutura e aí eu consigo usar esse material mais leve, fazer um trabalho bem mais tranquilo. E pescar leve, porque o robalo ele se alimenta de acordo com a velocidade da maré. Então aqui que a maré é lenta, eu tenho que pescar levinho.
Entendeu? Aham. Senão não atrai. É difícil você usar aqui jig, por exemplo, de 18 gramas, 20 gramas. Não existe. Minha costa é rasa, a maré quase não corre, eu tenho que pescar leve para ver se o bicho vai comer ali naquele dia. Eu sei que o peixe está lá. Se ele vai comer ou não, eu vou ter que provocar isso na situação. Falando um pouco de camarão, Edu, você ia falar alguma coisa, perdão? Não, não, pode falar. Tá. Camarões que eu utilizo aqui, pesos de jig head, tá? Para pescaria de jig head. Lógico, não preciso nem falar, né? Tem que fazer o merchan aqui, ó. O X-Solid, essa isca assinada por mim, da Monster 3X. É fera. É um camarão que eu uso muito. E Quem essa pesca cor comigo foi a cor que a sabe. gente arrebentou aqui no Pará, te lembra? Rapaz, você lembra que tava acabando, nós tivemos que colar com o Super Bonder, cara, porque acho que o Mero destruiu, eu nem lembro. O Baiacu cortou, a gente pegava Super Bond e colava, só batia no roxinho. Rapaz, essa isca aqui, é uma cor que eu gosto demais. E o que acontece com o X-Solid? Ele tem um shape bem fino. Quando a gente pensou no X-Solid, tudo, a ideia o que era? Inicialmente fazer pescarias de inverno, com jig levinho, 3 gramas, 4 gramas, com um corpo mais fino, ele desce mais rápido. Sim. Com o passar do tempo, eu comecei a utilizar na costeira, isso foi tomando uma proporção de pegar muito peixe grande, flechão mesmo, e eu falei, ele funciona bem também. Isso durante os testes ainda, antes de lançar o produto, tudo. E aí acabando lançando ele, hoje eu uso ele praticamente para tudo. Eu uso, lógico, Ultra Soft, mas aqui na minha região eu uso mais camarões pequenos, mesmo para os peixes grandes. Eu prefiro usar camarão pequeno. Então tem situações até que eu cheguei a cortar o Solid, para pescar bem levinho mesmo, 2 gramas, tudo. Aí agora saiu o Baby Soft. Né? Para quem não conhece, o Baby Soft da Monster, essa aqui é a Cor Iron, não sei se dá, deixa eu posicionar melhor aqui para o pessoal ver. Ele é um camarão bem pequenininho, menor, para você trabalhar com jig mais leve ainda. E também tem dado muito resultado. E é no shape do Ultrasoft que a gente gosta muito, né? Sim, ele tem uma boa flutuabilidade, assim, ele desce lento. É um baita camarão, eu gosto muito do Ultrasoft. Então, porque assim, tudo é o peso do jig head que você está utilizando com o tamanho do camarão. Então, se eu pego, por exemplo, um jig mais pesado, um camarão, vamos falar assim, o Solid, ele tem 8 centímetros. Certo. Ele está aqui com 7 gramas. E eu pego um camarão, aqui o Nano, com 4 gramas, os dois vão descer praticamente na mesma velocidade. Por quê? Porque quanto maior o camarão, maior a flutuação. Então você tem que compensar essa diferença de peso no jig head. Cores, costeira, o que eu mais uso aqui? O Red, que é esse vermelho aqui. O Beach, essa cor nova, tem pego muito peixe bom na costeira, cara. O macaco também tem usado. Ontem o Lambari falou dele. É uma cor que eu gosto bastante. E o Purple. Então, assim, são 3, 4 cores, e o cobre também é uma cor que eu gosto bastante. Que é aquela cor que o marcato usa bastante também. É o que dá muito resultado na costeira. Dentro do canal vai depender muito da visibilidade de água no dia. Então assim, mas eu uso muito Iron, Forest, Red Chá, água um pouco mais turva, Ultra Red, tem uma variação. Então assim, para dentro do mangue você precisa ter um leque maior de camarões. Sim. De cores diferenciadas para você ver o que naquele dia vai funcionar. Cada dia é um dia. Bacana. E de linha? Fala um pouco de linha pra gente. Linha, eu utilizo hoje em geral, tá? O pessoal até vai estranhar, pro finesse também, depois eu entro nesse detalhe. Eu uso o Cigar Smackdown, lá da Nitro. Abraço aí pro Júnior, pro Eduardo. Qual libragem? 30 libras. 30 libras é a linha que eu utilizo. Por quê? Porque ela tem uma espessura bem fina, um diâmetro bem fino e é super resistente. Então a turma me pergunta, né, os clientes, Schmidt, que isca que que linha que eu levo, tudo. E eu falo, uma linha fina, 30 libras, 20, de boa marca. Por que de boa marca? Porque, tem 30 libras no mercado aí que parece uma corda. E isso vai atrapalhar a sua sensibilidade durante a pescaria. Ela encharca muito, ela vai perder sensibilidade, vai dar arrasto. Então é o que eu uso.
E tu gosta de 4 30 fios, libras. 8 fios? Eu prefiro 8 fios, Edu. Eu pesquei muito de 4 fios, principalmente na época de Amazônia. Aqui também usei bastante 4 fios. Mas o conforto, a maciez da 8 fios, hoje eu gosto mais, ela acaba encharcando menos, apesar dela não ser tão resistente, vai ao atrito, à abrasão. Tu até comentou outro dia, eu vi uma live sua falando sobre isso. Eu particularmente prefiro a 8 fios. Para plug eu ainda uso algumas 4 fios, tudo, mas no geral 8 fios é uma linha que me atende bem aí, fininha. E fluorcarbono eu uso, depende muito da situação. Chego a usar flúor de 15 libras para o finesse, aí eu faço um tip com um pedacinho de flúor um pouco mais grosso, só para a boca do peixe, por causa da aspereza da boca do robalo. Para costeira, em geral, de 20 a 30 libras. E em ponto de flechão, a gente faz também um tippet de 40 libras, porque a boca do bicho é bruta. E até então, 40 libras, às vezes, corre o risco de arrebentar, né? Rapaz, eu falo isso. Quem pega o flecha não é você. É ele que te pega. Você pode estar com uma linha 80 libras, depende de como ele pegou ali, a posição que tiver, próximo de estrutura, a própria lixa na boca, o pérculo, você vai perder o peixe. Eu já tirei flechão com 20 libras, só 20 libras, direto no flúor, e já perdi peixe com 50 libras, 60 libras. Fala pro pessoal aí, Schmidt, desculpa te cortar aí, uma pescaria, imagina, cara, uma pescaria que te marcou, assim, uma pescaria que te marcou, que ficou na tua lembrança, conta pra galera aí. Rapaz, eu tenho algumas, hein, Edu? Vou tentar ser breve. Algumas das que me marcaram, né? 10 anos guiando, eu já vi muito peixe na minha vida, né, Edu? Então, assim, eu tenho algumas situações. Uma foi uma pescaria que eu cancelei. Tinha chovido muito, tudo, e, tava com o Rogério e ele falou assim, eu vou mesmo com chuva, não tem problema, tava ele, o Bruno, e nesse dia realmente foi muito ruim de peixe, e quando foi por volta da hora do almoço, ele pegou uma pescada de 33 quilos. Você lembra disso aí que eu te liguei? Eu te liguei na época para saber qual era a maior pescada que tu tinha visto. Isso aí foi em 2013. Então, um peixe que me marcou muito, assim, porque num dia perdido ele apareceu e foi o peixe da vida dele. Até hoje eu sou sacaneado por ele por causa disso, que eu queria cancelar a pescaria e ele pegou o peixe da vida. Tem uma outra pescaria, essa do recorde, com a Karen e com o Danilo. Uma pescaria que... Conta como foi esse peixe. Rapaz, esse peixe a gente estava num ponto de flecha há muito tempo já, coisa, sei lá, de umas 2 horas, porque ponto de flechão são pescarias diferentes, aquela questão que o Marcato falou ontem, é fazer a leitura do cliente, o que ele busca. E quando o casal chegou para mim e falou assim, a gente quer ir atrás de peixe grande. E eu falo, vocês vão ter paciência de sentar nos pontos de peixe grande, às vezes ficar duas, 3 horas malhando, sabendo que pode sair de lá sem nada, ou com o peixe da sua vida, vou. E nisso a gente tava 2 horas e muda a cor, nada, não sei o que. Chegou uma hora eu falei assim, Danilo, cara, tenta mudar o peso do jig, a água tá parada, tá linda, o flecha tá aí, baixa para 5 gramas. Aí o Danilo virou para mim e falou assim, Schmidt, eu não consigo. A Karen falou 5 gramas também não, eles estavam com 9 gramas. E pescam bem e tudo, mas realmente é uma pescaria muito técnica, assim, tem que ter braço. Aí o Danilo virou para mim e falou assim, né? Muito tato. E aquelas coisas de feeling, né, de guia, de você estar todo dia na água, eu falei, peixe grande tá aí, o Danilo virou para mim e falou, Schmidt, faz o seguinte, pega a sua vara e dá um arremesso. Vê, se bater na sua, você deixa ela tirar. Sabe aquelas coisas que acontecem? Eu falei, ok. Te juro, Edu, no primeiro arremesso, eu com a vara assim na mão, arremessei, mas não caiu, ele bateu. Pescando com 5 gramas de peso. No que bateu, eu não senti o peso do peixe, eu vi que era bom, eu dei a vara para Karen. Então todo o mérito, a briga, o trabalho com o peixe foi todinho dela. E assim, essa é uma pescaria que me marcou muito. Pelo porte do peixe, foi o maior peixe que saiu de cliente até hoje no meu barco. Tem uma outra de 8 flechas num dia com o Vitão, grande Vitão, várias linhas estouradas, tudo, e no dia seguinte ele vai e me pega um de 18 quilos.
Então, assim, tem muita história, cara. Tenho várias Muito pescarias. tempo no barco, né? Muito É tempo muito no barco, tempo. né? Eu seria injusto com meus clientes se eu falasse só desse ou só daquele. Tem muita história Bacana. Tu é um cara de também pescaria que inesquecível. o pessoal vai também muito contigo pescar com plug, né? Fala como é que tu faz, às vezes, para tentar encontrar um lugar de plug, tentar caçar um ponto de plug, e qual é a maré que tu mais gosta aí para pescar com plug? Tá. Aqui a gente tem uma grande vantagem do que a gente pesca o ano todo, tá? Então eu não tenho, a melhor lua, às vezes o cliente liga, qual que é a melhor pressão? Aquela que você pode vir, você não tem como controlar o ambiente. A pescaria de plugs, tá? Eu tenho o quê? Algumas estruturas, alguns pontos que eu gosto de pescar mais na vazante. Então comecinho de vazante ali, depois que repontou de enchente, começa a dar aquele primeiro tranquinho de vazante. Tem outros pontos, galhadas específicas, que são pontos que eu pesco mais para o final da enchente, já antes de virar para vazante, quando está repontando de enchente. E tem pontos que são de finalzinho de vazante e finalzinho de enchente, de começo de enchente. Então depende muito, assim, nosso manguezal é muito grande, o robalo ele tem, se eu posso falar, um lado legal que ele passar naquelas estruturas. Normalmente ele está ali, às vezes você não vai pegar porque ele não quer comer, por uma série de fatores. E tem galhadas aí que eu já pesco há 10 anos na mesma galhada e ainda sai peixe. Entendi. Então, a história do buraco do Schmidt, existe isso também na pescaria de galho aqui também, entendeu? De você ter um ponto ali, uma situação. E aí eu acabo saindo explorando essas galhadas, e vendo aquelas que são mais promissoras, normalmente no início das curvas, por exemplo, todo o rio você sabe que a parte mais curva dentro do manguezal é a parte que ele começa a aprofundar mais. Então assim, a maré está na enchente, o peixe ele tem uma posição de caça, ele vai estar virado ali com a cara dele contra a correnteza, abrigado daquela corrente forte numa estrutura, sim. Seja num galho, seja na pescaria de fundo, no drop-off, tudo naquela posição. Então, normalmente, o início das curvas, quando você tem ali uma estrutura boa, tudo de enchente é legal. E numa situação de vazante, é o inverso, é você começar do outro lado de onde a maré está vindo, normalmente também em inícios de curva. O que eu percebo, assim, que na pescaria de plug, que não é uma pescaria de você pegar peixe grande, os grandes estão no fundo, estou falando de uma pescaria de plug aí, peixe de 1 kg, 800 gramas, 600, 2 quilos, é quantidade, é uma pescaria mais técnica, ela exige que você tenha uma precisão de arremesso muito maior, porque o peixe ele não sai dali para se alimentar, não é igual o tucunaré, que ele sai caçando, você jogou 2 metros para cá, funciona, 2 metros para lá ele vai atacar, não. O robalo, se você não colocar na cara dele ali e não convencer ele a sair da estrutura, ele não sai. E aí você vai descobrindo, tem dias, por exemplo, eu estou sem cliente hoje, eu saio sozinho, vou prospectar novas estruturas, tanto de plug quanto de costeira, para quê? Para proporcionar o melhor lugar de pesca para o meu cliente. Para o meu cliente poder pescar onde eu pesco. Então eu me esforço muito para isso, para ter sempre pontos novos e tentar fazer daquele dia, naquela leitura daquela maré, o melhor aproveitamento possível. Não é fácil. Quem é guia de robalo sabe quanto sofre, mas batalhamos muito por isso. Uma coisa que eu tenho feito nas minhas pescarias aqui, como eu tenho um litoral aqui do estado do Pará muito grande, muitos lugares que a gente pesca aqui no Pará foram lugares que a gente começou aí mesmo e desbravou, que ninguém pescava antes. Então a gente tem que chegar num local que ninguém pesca e tentar encontrar os pontos, né? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é passear pelo rio quando a maré está zero, está lá embaixo, está seca, seca no talo. E quando tu está passeando pelo rio na maré assim, seca no talo, tu consegue enxergar, né, aquela estrutura, até onde ela vai, um local que tem uma barreira, um barranco mais fundo, um local que mesmo de maré seca ainda tem uma galhada no fundo, vai ser um lugar fantástico para uma enchente. E aí tu vai passando por esses lugares, com o teu GPS, tu vai só clicando no GPS. Passou pelo lugar, clicou. Passou pelo outro lugar, clicou. Porque aqui eu tenho uma maré muito grande, né? Amplitude de 3, 4 metros, em luas de quarto, que a maré morta aqui, varia 3, 4 metros.
Não adianta eu achar que eu vou olhar um ponto de maré seca, maré cheia, eu não vou conseguir identificar onde é, porque as árvores são praticamente tudo igual e quando está tudo dentro da água, tu não tem aquele local que tu tenha como base, né, como parâmetro. Então tu vai marcando sempre de maré seca. Um abraço para o Ailton, aí, um guia de pesca de São Caetano, e eles fazem muito isso. Você vai de maré seca, vendo onde é que tem um cascaio, onde é que tem um curral velho, que aqui a gente pesca muito em curral velho, pescarias homéricas em curral velho, você vai marcando, e depois, quando começa a encher a maré, tu tá cheio de ponto de pesca ali para experimentar. Você tocou num ponto importante, né? Porque você me fez a pergunta e falou, como é que eu faço? E aí, lógico, tem toda essa turma que está em casa assistindo que quer entender como que ele pode fazer para buscar essas galhadas. Porque, por exemplo, você falou do GPS. Eu, como guia hoje, eu brinco, eu falo, eu conheço cada arvorezinha que tem aqui no meu quintal. E ele é bem grande. Mas por estar muito tempo na água, tudo, eu já passei muita maré seca na minha vida ali e já vi aquela estrutura. Então, hoje eu não faço mais o uso do GPS. Mas para quem está ali, que nem vai de vez em quando pescar em determinada região, estou explorando uma região nova, isso é fundamental. Essa maré seca ela vai te dar a leitura ideal de todas as estruturas do fundo. E é ali, se tiver ainda uma parte rasa, com aquela estrutura colada no drop-off mais acentuado, pode ter certeza que a chance de você ter sucesso ali é muito grande. Então essa dica que o Edu deu aí é fundamental. Você está numa região, ainda está conhecendo, ou já conhece, mas não dá para memorizar tudo, porque não pesca todo dia, diferente de um guia. Faça isso, vai na maré seca e tenta... Outro ponto de pesca que a gente incentiva muito a galera de pescar é curva de rio, né? Porque a curva de rio, se o rio faz uma curva aqui, ele vai ser muito mais fundo do lado onde é a curva. Então a água vai passando por ali, vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. Então, eu tenho uma curva de rio aqui. Eu não vou pescar nunca na margem oposta à curva do rio. Então o cara vai lá na curva de rio, começa a bater, vê se bate um peixe, vê se bate o outro, como tu falou. Às vezes no início da curva do rio, se o cara passar de maré seca lá, ele viu uma galhadinha ali, opa, tem aquela galhadinha ali, já na curva de rio, já começa a somar, né, uma coisa com a outra e faz te dar uma base, né? E a questão do tempo de pesca também, né? O cara que é robaleiro, com um tempo de pesca, de vivência de água, ele começa a enxergar os lugares, né, de uma forma diferente, né? Isso sem sombra de dúvida. O que você falou é muito importante, explorar esses locais, essas curvas. Mas é o que eu falo para todo mundo. Putz, eu tenho muita gente que me liga de fora, às vezes, poxa, Schmidt, eu tô aqui, no interior do Maranhão, tô aqui, no Ceará, a minha região é assim, você pode me dar uma dica? Eu falo muito isso, é muito difícil. Vá numa maré seca, cara. Tenta descobrir ali quais estruturas você tem e onde tem a possibilidade. Lembrando que é roubá-lo, lógico, você vai fazer tudo isso, vai conhecer todas as curvas do rio, todas as estruturas. Só que por várias vezes você vai passar lá e ele não tá. O dia que ele tiver, você vai ter noção de qual altura de maré que ele come ali, ou seja, porque o cardume de robalo são famílias. Então eles passam sempre nos mesmos locais. É difícil você pegar um peixe grande no meio de um cardume de peixe, porque normalmente são irmãos. Então, assim, se você der a sorte de, depois de mapear tudo, a hora que você chegou, descobriu a maré que ele come ali, as coisas ficam mais fáceis para você. Mas lembrando que é roubá-lo. Você pode chegar lá no outro dia, na mesma maré, tudo certinho, e ele não vai estar lá. Mas essa é uma dica bem importante. Conheça a estrutura do local que você está pescando. E o cara vai acumulando conhecimento. Depois que ele sabe onde é que o peixe está, ele vai começar a descobrir qual é a cor do camarão que ele pega. Depois que ele descobre a cor, ele vai descobrir quantas gramas ele pega em cada força de maré. Aí depois ele vai descobrir que ele arremessando um pouquinho mais para cima, quando a linha é tensionar, que ele esticar o camarão no fundo, que o peixe vai pegar. E, cara, é muita variável, né? Ali é galhada de flecha, ali é galhada de peva. Nesse ponto só sai flecha, nesse ponto sai flecha e peva. São tantas variáveis. A água aqui hoje não tá legal, a maré tá perfeita. A pressão tá boa, mas a cor da água não tá legal. E tudo isso não tem jeito, galera. Tem que ir pra água, tem que pescar. E eu falo por experiência, eu demorei muito, gastei muito combustível, muitas horas, quantas noites em casa pensando.
fazendo planilha, Edu. No começo eu fazia base em Axis, quando eu trabalhava com TI, marcando tudo isso, horário que eu peguei, local, tudo. Não batia nada com nada, aquilo foi me dando desespero, que eu falei, só estou perdendo tempo de pesca. Então é isso, explore, vai para a água, galera. Robalo tem que ir para a água, tem que testar e confie no seu guia. Se você usa serviço de guia, confie no seu guia. Vá no que ele está te recomendando usar naquele dia, porque a experiência dele, ele vai ter sempre razão? Não, muito pelo contrário, ainda mais no robalo, mas ele tem um feeling maior do que o seu, porque ele está todo dia na água. Então, assim, é muito importante isso, cara. Meu amigo, eu quero te agradecer, já está aí no tempo de limite aqui na nossa live, já o Instagram vai cortar aqui 1 hora de papo, foi muito legal. Eu quero, mais uma vez, em nome da minha audiência, te agradecer e para marcar mais papos de pesca aqui juntos. Rapaz, Edu, só eu tenho que agradecer a você, toda a turma aí que está assistindo, prestigiando, amigos, clientes do Brasil inteiro. E, quem tiver a oportunidade, vem fazer uma pescaria com o Schmidt, pô. Tô aqui pertinho de Bertioga.